Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, eu estou aqui. Meu nome é Edu Fritz e no vídeo de hoje eu vou apontar para vocês alguns motivos, menos de 10 motivos pelos quais o futebol brasileiro está dominando a América Latina. Vejam o que eu estou falando. O estado catastrófico da América Latina para que o futebol brasileiro esteja dominando a América Latina, mas está. Vemos pelas competições internacionais nos últimos anos e principalmente esse ano. Tem algumas coisas peculiares pela dominação ser mais ampla este ano do que foi em anos anteriores, mas vamos ver isso no vídeo de hoje. Primeiro motivo, treinamentos. Os treinamentos no Brasil começaram mais cedo, porque a Argentina teve um procedimento mais conservador em relação à pandemia. Realmente a Argentina começou a treinar mais tarde e isso beneficiou o futebol brasileiro na medida que começamos a treinar mais cedo, logo a gente entrou em ponto de competição mais cedo e não perdeu, vamos dizer assim, no ano passado não houve aquela férias prolongadas, mas nós começamos de pronto a treinar mais cedo do que o futebol argentino, que ficou bem mais tempo parado. Isso ocasionou com que os jogadores deles perdessem ritmos. Por exemplo, eu estou falando de Brasil e Argentina, mas na América Latina num todo ocorreu mais ou menos dessa forma. Chile, Peru, Colômbia, todos os países da América Latina começaram a treinar mais tarde do que o futebol brasileiro. Além disso, a estrutura de treino dos brasileiros, dos grandes brasileiros, eu falo Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, os grandes do futebol brasileiro tem boas estruturas. Tem dos grandes, há alguma outra exceção, o Inter entre elas, que tem uma estrutura de treinos mais modesta, mas no geral a estrutura de treinos brasileira é bem superior à estrutura de treinos do resto da América Latina, incluindo a Argentina. Segundo motivo, as competições. O Brasil reiniciou todas as competições no mesmo tempo, no meio do ano passado, lá por julho, agosto, e desempenhou todas as competições. Então, fez com que o futebol brasileiro entrasse num desenvolvimento maior, numa questão de realmente nível competitivo maior, enquanto, por exemplo, vamos falar de novo da Argentina. A Argentina teve um par de competições e ainda por cima não teve descenso, ou seja, ninguém caiu, e isso tirou um pouco o nível competitivo, se acredita lá na Argentina. Isso fez com que no Brasil o nível competitivo fosse mantido e nós tivéssemos esse início de temporada agora, por exemplo, que se finalizou e que está se demonstrando ali, esse início de temporada um pouco tardio lá por março, abril, e o Brasil já emendando uma competição na outra, né, uma temporada na outra. Isso facilitou com que o Brasil tivesse um desempenho melhor que os seus pares sul-americanos por conta desse emendar das duas temporadas em nível mais competitivo que os outros países da América Latina. A outra coisa, né, é os salários. Entre os motivos está o salário. O salário do futebol brasileiro nas equipes de ponta são muito mais alto que as equipes de ponta dos outros países da América Latina. Isso inclui Colômbia, Argentina e Chile. Os salários brasileiros estão em nível europeu. O futebol não, mas os salários estão. Por essa razão, se consegue atrair os melhores jogadores possíveis para a América Latina aos grandes brasileiros, por conta dos altos salários pagos, ou não, às vezes, né? Vocês me entendem. Pelos grandes clubes brasileiros. Lembrando sempre, eu estou falando dos clubes que estão ganhando, que são os clubes que estão mais na ponta, né? E não dos clubes intermediários. Eu estou falando dos clubes de ponta do futebol brasileiro. O quinto motivo é a quantidade de jogadores. Quinto, eu acho que eu perdi as contas. Quinto, sexto. Eu não sei. Mas enfim, a quantidade de jogadores que há nos plantéis dos clubes brasileiros.
Esse grande volume de jogadores nos plantéis faz com que os clubes brasileiros possam substituir as peças sem muita perda de qualidade. Isso ocorre no Brasil, mas não ocorre em outros países da América Latina. Porque o Brasil também tem uma peculiaridade, são muitas competições, são regionais, são a Copa do Brasil, a Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Isto faz com que o clube que queira desempenhar bem nessas competições tenha um calendário extremamente apertado. E isso faz com que os grupos tenham que ser realmente mais volumosos, ao contrário da Argentina, que não tem nem regionais e tampouco uma Copa tão extensa quanto a Copa do Brasil. Isso a Argentina, por exemplo, mas tem outros, podemos citar outros exemplos. Acho que nenhum país da América Latina tem campeonatos regionais, somente o Brasil. 6. A quantidade de jogadores estrangeiros que o Brasil capta é muito maior que a quantidade de estrangeiros que a Argentina capta. A Argentina não tem trazido, não tem atraído e não tem estrutura para ir atrás de jogadores estrangeiros sul-americanos ou mesmo europeus ou africanos, como ia há tempos atrás. No caso da Sul-América, a Argentina trazia muitos jogadores dos confins da América do Sul, e hoje não faz mais porque os clubes europeus se estruturaram e já estão levando os jogadores diretamente para a Europa. Não há aquele interposto que era a Argentina há uns anos atrás, de jogadores que primeiro iam para a Argentina e depois voavam mais alto para a Europa. Ok, o Brasil derreteu a sua economia nos últimos anos. Porém, começou esse processo agora, nos últimos 3, 4 anos. A Argentina e outros países da América do Sul vêm nesse processo há algum tempo mais. Isso faz com que o Brasil tenha uma vantagem econômica também. É o maior país da América Latina, então os maiores países da América Latina vão ter vantagens econômicas sobre os outros países, né? Muito bem, eu espero que eu tenha colocado aqui alguns motivos pelos quais o Brasil está dominando. Olha só o ponto que chegou a América Latina. Dominando o futebol da América Latina, na Libertadores da América. Esses são alguns pontos. Se você discorda, se você concorda, se eu esqueci alguma coisa, comente aqui, ponha nos comentários. Se você gosta de mim, gosta do conteúdo, inscreva-se no canal, clique no sininho, curta, compartilhe, faça essa mensagem chegar a muitos outros lugares, porque nós precisamos de cultura inteligente no seu YouTube, nós precisamos nas suas redes sociais do meu rostinho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Todo dia tem live, dias de semana, das 10 às 11. Hoje tem de novo, certo? Não durma sem mim. Beijo, curta, compartilhe, mande pix. Beijo. Até a próxima.